paz. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Nós estamos falando sobre Apocalipse esses dias. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Amém? Vamos ler. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz esteja com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, damos graça por podermos louvar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Podemos cantar e exaltar o teu santo e soberano nome. Em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente sobre a revelação de Jesus Cristo, a sua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Patmos, a ilha de Patmos era utilizada como uma prisão. Mas ela era uma prisão assim, quando o Império Romano não conseguia resolver talvez seus problemas, não conseguia talvez matar, ou tinha medo, às vezes até mesmo das revoltas que poderiam nascer em decorrência de matar aquela pessoa, ela pegava essa pessoa e mandava ela lá para a ilha de Patmos, exilava ela. João está exilado na ilha de Patmos. Ele é um problema para o Império Romano. Ele é um problema para o Império Romano. Ele, o último apóstolo vivo, ele é deixado lá, ele é separado na ilha de Patmos. E é ali, naquele local, naquela prisão, naquela ilha-prisão, que ele tem a visão, que ele tem uma revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira visão que ele tem 4 visões no livro de Apocalipse. E a primeira visão que ele tem é sobre Jesus se revelando à igreja. Jesus está se revelando à igreja. Está se revelando à igreja. Amém? No versículo 4 nós lemos: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Algumas pessoas acreditam que essas igrejas elas não existiam. Era só uma figura. Contrário disso, nós acreditamos que eram igrejas reais. Inclusive, uma delas foi fundada por quem? Por Epáfras, o mesmo que fundou uma igreja lá em Colossenses, a igreja de Laodiceia. Ela é fundada por Epáfras. As 7 igrejas representam a totalidade. São 7 igrejas da Ásia, mas elas apontam para a plenitude da igreja. Alguns acreditam que seriam tempos, que cada igreja citada no livro de Apocalipse representaria um tempo. Nós não temos essa interpretação. Nós temos aqui que fala da plenitude da igreja, onde Jesus conhece a igreja, mas não seriam fases, seriam igrejas reais, das quais nós tiramos princípios reais e aplicáveis aos nossos dias. Amém? E aplicáveis aos nossos dias. Mas antes de entrar nessas 7 igrejas, ele está apresentando Jesus para elas. Ele está apresentando Jesus para essas igrejas. Só um minuto. Um ruído aqui.
Ele está apresentando a revelação de Jesus para essas igrejas. E qual era a situação dessas igrejas? A situação dessas igrejas era a seguinte: todos os imperadores romanos, depois que eles morriam, eles recebiam o título de tifos. Eles eram elevados ao conceito de Deus. Eles acreditavam e defendiam a ideia de que todo imperador romano, depois que ele morria, ele se tornava um deus. Mas teve um imperador, Domiciano, que ele pensou o seguinte: que graça tem eu me tornar Deus depois que eu morrer? Qual vai ser a graça disso? Eu tenho que me tornar Deus agora. E ele se intitula Deus. E quando ele se intitula Deus, ele exige adoração das pessoas. E aqueles que não dobram os seus joelhos, aqueles que não se dobram diante do imperador Domiciano, eles são mortos. E aí você tem um problema com a igreja, porque a igreja reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, o único Deus. Então você tem pessoas fiéis, você tem homens, você tem mulheres, você tem crianças que estão sendo mortas pelas ruas de Roma, que estão sendo sacrificadas pelas ruas de Roma, porque não querem se dobrar a esse Deus. E quando João, ele vem trazer a revelação da pessoa de Jesus, ele nos ensina, ele nos diz, versículo 4, as 7 igrejas, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quando nós falamos de 7 espíritos, estamos falando da plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E no versículo 5 ele nos diz: e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém? Quando João escreve isso, a igreja está banhando o chão, as estradas de Roma com sangue. E ele está escrevendo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem é soberano sobre os reis? Jesus é soberano sobre os reis. E ele está declarando isso num tempo de perseguição, num tempo de angústia, num tempo certamente de medo. Ele está trazendo para a igreja quem é Jesus em meio a esse tempo de perseguição. Porque a igreja, ela necessita, nesse momento histórico, de ver um Jesus que reina. E é assim, isso é uma loucura. Isso é loucura demais. Imagina só. Pense só. Homens de Deus, homens fiéis, homens que andaram com Jesus, sendo mortos pela espada de Roma. Para nós é uma incoerência muito grande. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo, ele foi o quê? Decapitado, no cumprimento de uma sentença. Outros acreditam que durante uma rebelião, para eles cercarem aqueles ladrões que estavam fugindo, os soldados mataram todos os prisioneiros, para poder correr atrás dos outros. E acredita-se que o apóstolo Paulo esteja talvez no meio de uma turma. Então nós não sabemos aonde ele morreu, como ele morreu, nós não temos ideia. Mas ele escreve a maior parte do Novo Testamento. E a igreja desses dias, a igreja que vive no ano ali 90, 95 depois de Cristo, está vendo esses homens de Deus caírem, mas não caírem no pecado, não caírem na prostituição, não caírem no adultério, não caírem por amor ao dinheiro, mas caírem pela espada de Roma. Mas Jesus está se revelando a essa igreja como o rei sobre toda a terra. Amém? Na parte B do capítulo 5, está escrito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos
pecados. O que é isso? Isso é uma doxologia. Isso é um hino que a igreja cantava. Isso é um hino que a igreja cantava. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A fiel testemunha sobre Deus. Jesus testemunha sobre Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Nós somos testemunhas de Cristo. O soberano dos reis da terra, né, está o quê? Com os olhos focados na eternidade. Os eventos que acontecem sobre a igreja, elas não mudam Jesus. Elas não deixam ele aterrorizado. Jesus olha na eternidade. João, o céu está se abrindo. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Quem está prestando atenção, levanta a mão. Amém. Quem está dormindo, levanta a mão. Vamos lá. O sangue de homens santos está sendo derramado pelas ruas de Roma. O último apóstolo vivo está na ilha de Patmos. O céu está se abrindo sobre ele. Nós estamos tendo uma visão da eternidade. Aonde estavam os olhos, aonde deveriam estar os olhos desses homens, dessas mulheres, que estavam ali sob ameaça de morte, ou tinham perdido parentes, ou tinham perdido filhos, ou tinham perdido bens. Aonde os olhos deles deveriam estar fixados? Na eternidade. Um homem quer se sentar no trono e se intitula Deus. Nós vemos pessoas fiéis sendo mortas. Muitos certamente estão com medo. Muitos estão desesperados. João está recebendo a revelação de um Cristo ressurreto, vivo, que está no controle de todas as coisas. As coisas estão acontecendo exatamente como Deus quer que aconteça. E a igreja canta, em meio a sangue derramado, a igreja está cantando, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não fala que nos libertou do império da política, da opressão política, da opressão cultural. Não fala nada disso. Nos libertou de quê? Dos nossos pecados, daquilo que nos envergonha, daquilo que nos mancha, daquilo que traz aquele mau cheiro, aquela podridão eterna sobre a vida do homem. Ele nos ama e Ele nos libertou, Ele nos lavou com o teu próprio sangue. Isso às vezes é simples para nós aqui lermos, mas a igreja estava debaixo da mão pesada do Império Romano, mas nada para essa igreja. Ela está cantando, ela está declarando, aquele que nos ama, perdendo parentes, perdendo bens, perdendo pessoas, perdendo líderes, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Atos capítulo 20, versículo 28, fala assim, cuidem de vocês mesmos. Aqui é um conselho para pastores, para líderes. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você custou sangue de Deus. Sangue de Deus. Sangue de Deus. Você não custou sangue de uma novilha, você não custou sangue de um carneirinho. Não. Você custou sangue de Deus. Custou sangue de Deus. A igreja de Deus custou o sangue de Deus. Você tem noção desse preço? Você tem noção desse amor? João está recebendo uma revelação do amor. A igreja cantava isso. É interessantíssimo, porque é um hino que a igreja cantava, e agora numa revelação da João, ele recebe. É como se aquilo subisse e aquilo descesse. Aquele que nos ama. Mas o tempo não era um tempo bom. Aquele que nos ama. Mas tem pessoas morrendo por uma perseguição pela mão pesada de Roma. Aquele que nos ama, e nós temos um único apóstolo agora, todos os demais foram martirizados, mas aquele que nos ama, amém? Aquele que nos ama. Há momentos em que parece que Deus não
nos ama. Se você fosse olhar para o episódio histórico, para o que estava acontecendo nas ruas, nas cidades, você talvez olharia com seus olhos e imaginaria, tiraria a seguinte conclusão: Deus não nos ama. Porque se Deus nos amasse, não permitiria isso acontecer. Não permitiria homens fiéis acontecerem, serem mortos ao fio da espada. Somente uma visão divina, somente uma visão eterna para reconhecer o amor de Deus nos piores momentos da sua vida. Nos dias mais tristes da sua vida. Apocalipse nos ensina, nos mostra isso nos dias mais tristes da sua história. Deus te ama e Ele derramou o seu próprio sangue por você. Ele te ama. Você talvez olhe tudo ao seu redor e não se sinta amado, não se sinta querido. Deus te ama. Deus te ama. E João está recebendo esta revelação para uma igreja perseguida. Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aí ele termina a parte do hino. É como se ele terminasse a parte do hino aí. O que Êxodo 19:6 nos ensina? Abra sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz assim, ó. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Israel, algumas pessoas dizem assim, Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus? Hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Existe Israel como nação? Existe. Existe como nação. Mas hoje nós somos nação santa do Senhor. Olha o que Apocalipse está nos ensinando. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Qual foi a promessa feita lá em Êxodo 19:6? E vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Esse era o futuro de Israel como nação. Hoje nós somos o Israel de Deus espiritual. Tudo aquilo que se diz em relação a Israel, se diz a respeito agora à igreja de Deus. Amém? E o Israel nação, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que se converter e aceitar Jesus como Messias. Ele tem que aceitar Jesus como Messias, como aquele que veio. Amém? Porque eles estão esperando o Messias. Eles ainda aguardam o Messias. Eles estão esperando o Messias. Hoje nós somos Israel de Deus. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O que os sacerdotes fazem? Qual a principal função de um sacerdote? Ensinar. A principal função de um sacerdote é ensinar. Ele fazia outras coisas? Fazia. Mas a principal missão de um sacerdote era explanar a lei de Deus. Nós somos reinos e sacerdotes, não somos? Amém? A quem você está ensinando? Quem você está ensinando? A quem você está falando o Evangelho? A quem você está proclamando o Evangelho? Versículo 7. E eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Quando nós falamos nuvens aí, ó, e eis que ele vem com as nuvens. Quem lembra daquelas nuvens que existiam no desenho do Ursinhos Carinhosos?
Quem lembra? Que eles vinham nas nuvens assim. Que ele vinha nas nuvens. Quem lembra? Quem já assistiu? Os mais antigos aí assistiram. Assistiram? Tem nada disso, não é nada disso. O texto aqui certamente está falando de nuvem de poeira. Ele vem com um exército montado em cavalos. As nuvens aqui, ó, sabe, é bem provável que não sejam nuvens no céu, é nuvens de poeira mesmo, de multidão de exército caminhando, vindo em cavalos de guerra, com os olhos vermelhos, sabe, saindo uma espada da boca. Quando nós falamos que ele está montado num cavalo, ele está montado num cavalo de guerra. É como se ele estivesse vindo num tanque de guerra. Jesus, ele não vem novamente montado no jumento. Ele não está vindo montado no jumentinho. Ele não está vindo para ganhar tapa na cara. Ele não está vindo para ganhar cuspidas na cara. Não, ele vem com os olhos vermelhos de ira do pecado. E o texto fala assim, ó: e todas as tribos da terra se lamentarão. E aqui não é arrependimento, não. Aqui é desespero, aqui é agonia. Porque muitos rejeitaram o filho, perseguiram os filhos, perseguiram os discípulos. O Jesus de Apocalipse, ele vem para trazer justiça. Amém? A sua igreja estava sendo e está sendo, só esse ano, até o momento que eu pesquisei, já tinham sido mortos 6.000 cristãos. Quem sabia disso? Esse ano, até o dia que eu pesquisei, já tem uns 3 meses. Já tinham sido mortos 6.000 cristãos, por perseguição religiosa mesmo. 6.000. Registrado, que eles conseguiram registrar. Aquele ministério Portas Abertas. E isso foi uns 3 meses atrás. E você tem toda a liberdade de sair da sua casa e vir louvar o Senhor e engrandecer o seu nome e carregar uma Bíblia e estudar a tua palavra. Estudar a tua palavra. Diz um velho ditado que só sabe o valor da água quem conhece o peso do balde. Os irmãos já ouviram essa? Você só sabe o valor da água se você souber o peso do balde. Só um soldado que vai para a guerra sabe o valor da paz. Sabe o valor da paz. A volta de Jesus será pública. Nós cremos numa volta pública. Não aquela volta escondida, sabe? Uma volta onde todo olho verá. As nações, todas as tribos, elas lamentarão, haverá desespero no dia da volta do Senhor. Haverá graça, haverá transformação, haverá pessoas sendo arrebatadas, mas haverá lamento. O manto de Jesus, ele estará salpicado de sangue, ele vai estar sujo de sangue. O livro de Apocalipse fala, é porque ele pisou sobre a cabeça de reis e príncipes. Sabe, esse povo, sabe, esse povo aí, que quer perseguir a igreja, que quer perseguir o cristianismo, o livro de Apocalipse nos aponta que o seu manto estará salpicado de sangue. Não brinque de ser crente. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque. Amém? Esse é o tempo da graça. Mas Jesus vai voltar. E Ele está voltando. E Ele está voltando. Por último, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, Ele está no início, Ele está no meio e Jesus já está no fim da história. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos com esses 4 versículos de Apocalipse? Aprendemos o seguinte, que nos dias mais tenebrosos, que nos dias mais pesados, a verdadeira igreja de Deus reconhece o seu amor e o preço que foi pago por ela. E ela canta e ela louva, e isso faz explodir um louvor nessa igreja verdadeira. O que nós aprendemos, o que nós aplicamos para as nossas vidas
com esses 4 versículos. Nos dias mais tenebrosos, nos dias mais difíceis, nos dias mais tristes da sua vida, Deus te ama. Deus te ama. O amor dele não muda. O preço que ele pagou por você não muda. Não diminui. Ele te ama. Ele te ama. E uma igreja verdadeira reconhece e sente este amor. O que nós aprendemos com esse texto? Que Jesus é fiel testemunha. E que nós deveremos ser testemunhas fiéis. Que nós temos que testemunhar desse Cristo vivo, desse Cristo que está voltando. Que nós precisamos testemunhar desse Rei sobre tudo, sobre toda a terra. Amém? Fique de pé. Feche seus olhos. Senhor, Tu és santo. A história está na palma das Tuas mãos. O Senhor é o soberano sobre os reis da terra. Não existe autoridade que não seja dada pelo Senhor. O Senhor nos ama. Muitas das vezes não reconhecemos esse amor. Não sentimos esse amor. Não vemos esse amor. Mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e derramou o Teu sangue, derramou a Tua vida. Derramou até a última gota da Tua vida ali naquela lenha maldita. Para nos lavar dos nossos pecados. Para nos comprar de uma maneira eterna. Não temos nada, absolutamente nada, para dar ao Senhor em troca da nossa salvação. Não temos nada, Senhor, para lhe oferecer. Não temos nada, absolutamente nada, para lhe entregar pela nossa salvação, pela vida eterna. Por um segundo no céu, não temos. Se não é a Tua graça, se não é o Teu amor, se não é a Tua misericórdia, se não é o sangue do Cordeiro derramado ali na lenha, na cruz, estaríamos condenados eternamente. Mas o Senhor nos lava, o Senhor nos ama, o Senhor nos separa, o Senhor nos justifica, o Senhor nos faz justo, como se nada nunca tivesse acontecido. Essa sentença, ela é transformada. Que o Teu amor, que a graça, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre essa igreja e nos conduzir a amar o Senhor cada vez mais intensamente, verdadeiramente, ansiarmos por uma santificação de amor, um sacrifício vivo diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós e abrir os nossos olhos para a eternidade, pois estamos presos em problemas temporários, em dificuldades temporárias. Somente o Teu Espírito, somente a plenitude do Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para aquilo que é eterno, aquilo que é santo, que as coisas estão no controle do Senhor, que nada foge, que Tu és o alfa, que Tu está no início da história, mas Tu és o ômega, Tu já está no final da história. O dia mau tem um fim. Todo dia mal tem um fim. E que nós possamos aprender isso com o livro de Apocalipse. Nesses dias, Senhor. Para a graça, para a glória e a fama do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém.